A junta médica não quer reconhecer que eu tenho transtorno do espectro autista. A junta médica disse que eu não tenho deficiência. Gente, isso é tão recorrente, é tão costumeiro acontecer isso. A junta médica dizer à pessoa interessada que ela não tem deficiência, que ela não tem transtorno do espectro autista. Às vezes, o poder público se comporta como um cidadão mediano que é cheio de preconceitos, porque às vezes não tem a informação correta, não tem acesso a dados e indicadores. Eu digo poder público porque quando eu falo aqui em junta médica, eu estou falando geralmente, ou principalmente, da junta médica designada pelo poder público, para poder avaliar o caso de um servidor, de um candidato a concurso público, para avaliar a deficiência, sabe? Porque uma porção de direitos, inclusive os previdenciários, os benefícios assistenciais e previdenciários, os benefícios de servidor público, demandam a realização de uma perícia. A perícia geralmente é realizada por uma junta médica. E a junta médica dá o parecer final sobre se aquela pessoa reúne ou não as condições de acessar o benefício. Então vamos pensar aqui como exemplo uma adaptação da jornada de trabalho. Ora, eu digo que um servidor, faço o requerimento aqui no escritório, dizendo, olha, o servidor tal, ele tem transtorno do espectro autista. Eu estou falando do autismo porque a gente tem um foco, uma ênfase principal aqui no transtorno do espectro autista nesse canal, mas poderia ser outra condição, tá? E está aqui demonstrado nos laudos dos médicos, dos psicólogos que acompanham essa pessoa, esse servidor, que ele tem uns problemas quando relaciona os sintomas ou a forma como a deficiência se manifesta nele com as atribuições da carga da jornada de trabalho dele, tem alguns conflitos. Ou seja, a jornada de trabalho e as atribuições para aquele indivíduo em particular representa uma exposição excessiva a determinados fatores ambientais, por exemplo, suscetível de causar desconforto, agravamento, regressão e prejuízo da saúde daquele servidor. Então, por essa razão, nós requeremos aqui, é direito, foi decidido pelo STF no tema 1097, que vocês concedam uma redução de jornada para esse servidor de 50%. Aí tá. Aí o serviço público fala, designem a perícia com a junta médica. Aí vai a junta médica avaliar o indivíduo, a junta médica subsidiada por vários documentos importantes que foram acostados junto com o requerimento. Na hora que fez o requerimento, o advogado experiente colocou todos os documentos ali que demonstram mesmo que aquela situação é o caso de redução de jornada. Porque aquele cara é autista e o autismo nele se manifesta de uma forma que não dá muito certo com uma jornada desse tamanho. Está lá, para referenciar a junta médica. Aí sabe o que a junta médica faz? Fala, não, esse cara tem só um pouquinho de autismo, não chega nem a ser deficiência. Isso é impressionante. Isso é igual o ministro do STJ, que dias atrás, um ministro do STJ, que é a nossa última tábua de salvação, muitas vezes aqui a gente consegue reverter as coisas lá no STJ, o ministro do STJ se dirigindo aos autistas, dizendo que as terapias ABA, que é uma brincadeira, sabe o que fica parecendo? Assim que as pessoas estão forjando o diagnóstico, estão fingindo que são autistas, que autismo é moda, que é igual, e moda você sabe que é uma coisa eletiva. Eu quero usar uma camisa da moda, eu vou vestir, vou comprar e vou vestir. Ninguém veste o autismo e depois guarda no guarda-roupa. O autismo é desde sempre e para sempre. E agora, veja se você concorda comigo que não é uma arrogância da junta médica. O camarada, às vezes, ele descobre que tem autismo com 30 anos, 35, 40 anos. Para descobrir, ele passou num monte de médico, todo mundo via que tinha um comportamento diferente ali, tinha uma rigidez, tinha uma coisa ali naquela pessoa, o jeito dela. Muitos achavam que ela era chata e tal, aí descobriu que tem autismo. Demorou 4 anos para descobrir que tem transtorno do espectro autista. Ela já é acompanhada há mais 5 anos por psicólogos, avaliações neuropsicológicas periódicas, todos aqueles testes indicando os sintomas muito específicos
do transtorno do espectro autista, os requisitos do DSM atendidos, o indivíduo tem um médico psiquiatra que cuida dele, ou o neurologista, há anos, tem a psicóloga ou a neuropsicóloga que cuida dele há anos, no caso dele, os dois com vasta documentação, muitos relatórios, demorou 4 anos para descobrir, aí a junta médica em 20 minutos descobre que esse trabalho foi à toa, porque o cara não tem autismo. Não, isso aí não é deficiência, não. Tranquilo, não precisa reduzir jornada, não. Eu acho que isso é uma arrogância. O que você acha? Agora, o que fazer nesses casos? Nesses casos, você tem que ir para a justiça, tem que levar para o pau, porque aí você vai ter que falar para o juiz, olha, seu juiz, eu tenho aqui 2 especialistas que acompanham o servidor, mas tem a junta médica que está dizendo que não é. Como é que vai resolver isso? Certamente, o juízo poderá até nomear um perito de sua confiança, mas se não o fizer, se não demandar perícia, certamente o juiz vai considerar mais válido, mais robusto para esse caso, os relatórios ou a produção de documentos clínicos realizada pelos profissionais que acompanham a pessoa com transtorno do espectro do autismo e, nesse caso, necessariamente invalidando a opinião da junta médica. Por isso é que é importante, quando você vai fazer o requerimento, se instruir com os melhores documentos possíveis. Porque se você coloca documento muito fraco ali, pouco detalhado, que não elucida direito o caso, aí a junta médica fica livre para dizer qualquer coisa, né? Com todo respeito às juntas médicas. Mas é que é muito recorrente as juntas médicas tomarem conclusões que são incompatíveis com o histórico médico e com o prontuário do paciente, que é servidor público, ou que pretende se aposentar, ou qualquer pessoa que passa numa junta médica para acessar um benefício que decorre da sua condição de saúde. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.